Palau, uma pequena nação insular no oeste do Oceano Pacífico e lar de um dos primeiros santuários de tubarões do mundo. Um refúgio contra a prática brutal da pesca predatória. Os pescadores apanham os tubarões, cortam as barbatanas e jogam eles de volta na água. Piratas e caçadores sem licença ainda rondam essas águas, incentivados pelo mercado negro internacional de peixes restritos. Agora, a guerra começou. Palau entrou em uma batalha de alto risco pelos mares. Reter navios suspeitos já não é o bastante. Nós não vamos liberar esses navios só para eles serem reabastecidos com mais tripulantes, mais combustível, mais equipamentos e voltar direto para Palau para continuar apanhando os nossos peixes. Nós não toleramos mais isso. Este é um desafio entre Davi e Golias que poderá determinar como o resto do mundo defenderá seus mares ameaçados. Imensidão azul. No Recife ao sudoeste do arquipélago de Palau, em um ponto de mergulho conhecido como o Canto Azul, algo raro começa a acontecer. Centenas de zanclus se reúnem na época de reprodução. Um ritual que só pode ser visto uma vez por ano. Geralmente nos dias que antecedem a lua cheia de janeiro. Os zanclus são uma espécie de peixe de Recife. Eles costumam formar grupos grandes, com uns 200 ou 300 membros cada. E todos nadam juntos pelo Recife, indo e vindo, traçando movimentos bem distintos. É uma bela dança, linda de se ver. Uma bela dança, que convida os predadores. Tubarões galha branca de Recife se aproximam dos cardumes. Geralmente, quando grupos grandes se formam na época de reprodução, isso atrai muitos predadores. É um sinal bem claro para os predadores. Quando eles começam a notar um número muito grande de um certo peixe, um número maior de predadores logo se aproxima também. É como se alguém tivesse tocado um sinal chamando eles para almoçar. Faixas amarelas, brancas e pretas únicas distinguem cada zanclus. Assim fica mais difícil para um predador entender onde um peixe termina e outro começa. Esse método de defesa é conhecido como coloração disruptiva. As nadadeiras dorsais dos zanclus brancas e alongadas também fazem o peixe parecer maior, a fim de desencorajar os predadores em potencial. Ainda assim, apesar desses mecanismos de defesa, os zanclus ficam vulneráveis durante o acasalamento. Poucos sobreviverão ao grande número de ataques dos predadores nos próximos dias. Esse tipo de aglomeração é algo incomum. Mesmo em Palau, onde os jardins de coral costumam transbordar com exemplos espetaculares da vida marinha. Palau é um conjunto de mais de 200 ilhas espalhadas pelo oeste do Pacífico a aproximadamente 1.600 quilômetros a leste das Filipinas. Centenas de quilômetros de oceano azul cercam o arquipélago. Poucos lugares neste planeta são tão isolados quanto Palau.
A população local conta com aproximadamente 20 mil habitantes dispersos em diferentes ilhas. A maioria vive em Koror, seu principal centro comercial. O país inteiro tem apenas 500 quilômetros quadrados, sendo menor do que a cidade de Chicago. Como há pouquíssimas indústrias gerando poluição, as águas de Palau são excepcionalmente limpas. Mais da metade do produto interno bruto vem do turismo. E entre os pontos turísticos mais populares estão as ilhas rochosas em forma de cogumelo, antigas relíquias entre os recifes de coral, entalhadas pela erosão causada pelas ondas e cobertas com flores intocadas com cor de esmeralda. Mas seu maior atrativo se esconde no fundo dessas lagoas brilhantes. Um dos mais ricos ecossistemas de Recife em todo o mundo. Este é o lar de 1.500 espécies de peixes, 500 espécies de coral e mais de 100 espécies de tubarões e arraias. Os recifes de Palau abrigam mais peixes, corais e outros invertebrados por quilômetro quadrado do que quase qualquer outro lugar da Terra. E são conhecidos como o Serengeti dos mares. Como você pode ver, olhando aqui ao redor, nós temos uma paisagem realmente linda. E a nossa água é muito, muito limpa, porque a massa de terra mais próxima daqui está a mais de 1.000 quilômetros, que seria as Filipinas. Aqui também não é exatamente o lugar mais fácil de se chegar no mundo. Então o turismo não é assim tão movimentado, nunca chega ao mesmo nível de um lugar como as Bahamas, por exemplo. Então a gente pode mergulhar em águas cristalinas, cheias de peixes diferentes e geralmente com poucos mergulhadores. Um imenso cardume de peixes fuzileiros desfila pelo Recife, alimentando-se de zooplâncton. Três grandes correntes oceânicas convergem em Palau, trazendo espécies dos oceanos Índico e Pacífico. Mas a abundância de vida por aqui se deve principalmente à geologia marinha. Palau se encontra no topo de uma montanha submarina formada há 70 milhões de anos. Por isso, nós temos essas lindas escarpas descendo pelas laterais de Palau. Então, nós temos fossas muito profundas e uma geologia marinha incrível. A água que vem das profundezas é muito fria e rica em nutrientes, o que aumenta a fertilidade dos recifes de corais mais rasos. E isso atrai toda essa grande diversidade de animais marinhos. Nós temos peixes pelágicos, grandes cardumes de peixes e algumas espécies impressionantes de tubarão. É bem raro mergulhar e não ver um tubarão em Palau. Dependendo de onde você está, da hora do dia, além da época do mês, às vezes dá para ver centenas de tubarões em um ponto de mergulho. Mas esse paraíso dos predadores já foi fatal para muitos deles. Em meados da década de 80, a pesca dos tubarões em Palau se popularizou muito rapidamente, impulsionada pela grande demanda por sopa de barbatana de tubarão, um cobiçado símbolo de riqueza em alguns países asiáticos. Por anos, caçadores de tubarão vagavam por essas águas impunemente. A extração das barbatanas dos tubarões é uma prática predatória, muito destrutiva, que vinha aumentando por causa da demanda por certas coisas, como a sopa de barbatana. E o que acontece é que os pescadores apanham os tubarões, cortam as barbatanas e jogam eles de volta na água, geralmente ainda vivos.
Mas sem as barbatanas, os tubarões não podem sobreviver. Então isso é muito destrutivo. Eles tiram só um pedaço do tubarão, mas deixam o resto para morrer no oceano. Os caçadores de tubarão saquearam essas águas por décadas. Então, em 2009, o governo de Palau resolveu agir, criando um dos primeiros santuários de tubarões do mundo e declarando a pesca do tubarão ilegal na região. Os santuários de tubarões se estendem por mais de 600 mil quilômetros quadrados, uma área mais ou menos do tamanho da França. Hoje, os tubarões são fundamentais para o turismo internacional que impulsiona a economia de Palau. Muitos mergulhadores vêm para cá justamente para ver os tubarões. Aí o governo decidiu proteger essas espécies. Além do benefício ecológico para os próprios tubarões, isso também traz um grande incentivo econômico para o país. Um estudo realizado em 2012 calculou o valor da população de tubarões de Palau. Um único tubarão vivo corresponde a mais de 170 mil dólares por ano em turismo, aproximadamente 2 milhões ao longo de sua vida. Um tubarão morto pode ser vendido no porto por mais ou menos 100 dólares, um dinheiro que acaba parando nas mãos de um pescador ilegal vindo de outro país. Em um só ano, um tubarão vivo gera 1000 vezes mais o valor para a economia de Palau do que um tubarão morto. Tubarões vivos são responsáveis por injetar 18 milhões de dólares na economia do país a cada ano, o que equivale a 8% do produto interno bruto de Palau. Se você for comparar, essa conta não fecha. Basicamente, é mais lucrativo para um pescador vender peixe para o consumo dos mergulhadores que vieram ver os tubarões do que apanhar os próprios tubarões. Os tubarões vivos representam uma fonte de renda lucrativa e renovável para as próximas gerações. Mas a proibição da caça também foi uma decisão potencialmente arriscada. Ela pode ter comprometido o mercado da pesca esportiva vindo da Ásia. Porém, o ecoturismo, quando os mergulhadores vêm encontrar os tubarões de perto, só tem crescido, e o número de visitantes que vêm a Palau continua aumentando. Nos últimos anos, pesquisadores marinhos notaram uma nítida mudança nessas águas. O que tem acontecido é que a população de tubarões parou de diminuir. Eles levam uma vida bem saudável nessas águas, e como os tubarões são super predadores, eles são essenciais para a manutenção do ecossistema marinho. Os tubarões caçam visando a eficiência. Eles vão atrás dos peixes mais lentos, fracos e doentes, evitando que doenças potencialmente devastadoras se espalhem. Além disso, eliminando os peixes mais fracos, os tubarões contribuem para o fortalecimento do patrimônio genético das espécies que caçam. E como os peixes maiores e mais saudáveis costumam ser os mais férteis, o resultado é manter a população geral de peixes sob controle. Uma queda brusca no número de tubarões de grande porte pode trazer uma série de consequências ao permitir que a população de peixes cresça demais, perturbando o delicado equilíbrio da cadeia alimentar oceânica. Os tubarões estão perfeitamente adaptados para desempenhar seu papel como superpredadores aqui no Recife, resultado de mais de 450 milhões de anos de evolução.
Pequenos órgãos em seus focinhos chamados ampolas detectam os impulsos elétricos de outras criaturas. Enquanto isso, seus corpos hidrodinâmicos como torpedos permitem que eles nadem rapidamente para alcançar a presa. Na cultura de Palau, o tubarão significa coragem e força. Por isso, eles geralmente adornam os seus tradicionais locais de culto conhecido como bais. A pesquisadora Maria Maia Santagelo está coletando dados para um estudo sobre a população de tubarões de Palau. Ok. 3, 2, 1. O que a gente vai fazer é examinar os tubarões individualmente. Quantos dá para ver, de que tamanho são, qual é o sexo de cada um, será que eles apresentam certos padrões de comportamento específicos? Mas a gente também precisa considerar como eles são afetados por certas coisas, como o número de mergulhadores ou fatores ambientais como a temperatura e as correntes. O ideal é que a gente construa um banco de dados a longo prazo para monitorar a população de tubarões. Sendo um santuário protegido onde a população de tubarões pode prosperar, Palau é de uma extrema importância para a conservação ambiental. A cada ano, estima-se que 100 milhões de tubarões são mortos em todo o mundo. Como eles levam décadas para chegar à fase adulta e produzem poucos filhotes, os tubarões são vulneráveis à pesca predatória excessiva. 1/3 das espécies de tubarão oceânico está em risco de extinção. Os dados coletados aqui podem encorajar a criação de outros santuários de tubarões em todo o mundo. Hoje, no ponto de mergulho, a gente viu um grupo bem grande de tubarões cinzentos do Recife. Não eram só 1 ou 2 aqui e ali. Tinha uns cardumes bem grandes, todos juntos. Em geral, o comportamento que a gente viu é bastante comum. Eles estavam só patrulhando a área. Esse comportamento de patrulha é um sinal típico dos tubarões cinzentos do Recife, que ficam circulando pelo próprio território. Os tubarões cinzentos desenvolveram uma relação cooperativa com os tubarões galha branca. O galha branca fica mais perto das águas rasas, onde eles caçam forçando os seus corpos, que são mais flexíveis, entre as fendas do Recife. Já os tubarões cinzentos vagam mais longe, nas águas profundas. Com um comprimento médio de 2 metros, os tubarões cinzentos do Recife não são os maiores peixes por aqui. Mas quando eles nadam em bandos, desencorajam outros tubarões maiores, como por exemplo o cabeça de martelo, a invadir o seu território. As primas distantes dos tubarões, as arraias, podem ser facilmente identificadas pelos padrões únicos das pintas em sua barriga. Já os tubarões são difíceis de catalogar individualmente. Traços distintos, como cicatrizes causadas às fêmeas na época da reprodução, ajudam os pesquisadores a diferenciar um tubarão do outro e achar pistas sobre o seu comportamento sazonal. Se a gente começar a ver muitas fêmeas com cicatrizes usando um banco de dados a longo prazo, dá para determinar qual é a época de reprodução desses tubarões. Assim, no futuro, vai dar para especular quantos meses levaria para a gente ver tubarões jovens depois da desova.
O mais importante quando você vai mergulhar com um animal tão fascinante quanto um tubarão é saber que você está no espaço dele e precisa respeitar esse espaço. Os tubarões são super predadores. Dá para comparar um mergulho com eles a um passeio pelas planícies da África, com leões ao seu redor. Você tem que respeitar eles e manter distância. Se você relaxa e só aproveita a vista, eles ficam curiosos e chegam mais perto. Sendo um ativo pesquisador marinho e guia de mergulho em Palau, Paul Collins já fez mais de 5.000 mergulhos. Eu encontro tubarões em quase todos os meus mergulhos e eu nunca me deparei com nenhuma situação em que eu precisasse sair da água por causa deles. Basicamente, é você que está no território deles, você está no reino deles. As pessoas tendem a imaginar que os tubarões são caçadores, assassinos, mas eles não são assim. As correntes poderosas que tornam essas águas ideais para os tubarões podem ser um desafio para os mergulhadores. Para que possam permanecer no mesmo lugar enquanto observam, os mergulhadores e pesquisadores preferem ficar ancorados ao recife em vez de ir contra a corrente. Ao invés de ficar nadando e lutando contra a corrente só para não ser levado embora, a gente usa um gancho e fica bem preso ao recife. Aí a gente pode só relaxar e assistir ao show dos tubarões na nossa frente, basicamente. Então a gente fica logo acima do recife em um ângulo de 45 graus e dá para ficar ali, relaxado, sem gastar muito ar, conservando energia, observando o que acontece naquela área. De dezembro a março, um incrível espetáculo sazonal acontece. Nos dias que antecedem a lua cheia, certos peixes se reúnem em grandes cardumes para a época do acasalamento. Todo ano, essa é a única oportunidade que eles têm de se reproduzir. Dependendo da espécie e da época do ano, o número de peixes pode variar de centenas a milhares. A típica desova em massa começa com grandes quantidades de peixes migrando para o mesmo local durante a temporada de acasalamento. Para os anclus, o ponto alto desta temporada é de janeiro a fevereiro. Muitas vezes, os peixes convivem por dias antes de se reproduzir. Eles se reúnem perto dos limites do recife, em um ponto onde a corrente possa levar os ovos para o mar aberto, longe dos predadores à espreita no recife. A desova então acontece durante a maré vazante e quando as flutuações da maré são maiores, nas vésperas da lua cheia. Os anclus praticam a desova pelágica. Isto é, a cada ano, eles lançam seus óvulos e espermatozoides livremente no curso da água, e as correntes levam os ovos fertilizados para o mar aberto. O momento exato da desova desses peixes nunca foi filmado ou fotografado. Os tubarões galha branca que rondam em bandos ameaçam os peixes. Esses tubarões vieram de bem longe do recife, atraído pelo grande número de peixes reunidos. Uma das coisas mais interessantes desses cardumes que se reúnem na época da desova é que eles atraem muitos desses predadores. Os predadores sabem que o recife está cheio de peixes que eles podem comer, então eles se aproveitam disso. A formação dos cardumes é um meio dos peixes se defender de caçadores em potencial. O grande número confere segurança. Quando o cardume é atacado por um predador, as chances de cada peixe se tornar presa diminuem.
Aqueles nas bordas do cardume atuam como vigias, ajudando a proteger o resto do grupo. Geralmente, quando os predadores vêm atrás de um cardume ou de um grupo muito grande, pode ser meio confuso no início só de ver tantos peixes se mexendo juntos. Então, o que os predadores fazem é só esperar, ficar de olho até que passe algum peixe que pareça mais lento ou mais fraco. Ou então eles vão atrás de um outro grupo menor para poder tentar de novo. Chega o amanhecer no leste do arquipélago. Em um ponto remoto do Recife, milhares de luciano do Golfo surgem das profundezas para desovar durante a maré vazante. Eles aparecem aqui só por uns 4 dias. Se você mergulhasse aqui 5 dias antes da lua cheia, seria sorte encontrar 2 ou 3 deles. Agora, se você mergulhar alguns dias depois, aí sim, você vai ver mais de 10 mil peixes. Há mais de 4 anos, Paul Collins vem estudando os ciclos lunares e como eles afetam os pontos de desova dos cardumes de Palau. Ele usa um sistema de medição acústica que manda sinais até o fundo do oceano para registrar os níveis de profundidade. Então, os dados coletados em 3 locais de desova dos lucianos do Golfo são compilados em um sistema de processamento de informações geográficas, criando um modelo 3D de cada ponto de encontro dos peixes. O que eu achei mais interessante, especialmente por conta dos lucianos do Golfo, é que esses 3 locais, todos eles parecem quase idênticos embaixo d'água em termos de profundidade, proximidade com o mar profundo, inclinação e ângulo. É incrível. Parece mesmo que esse é simplesmente o habitat perfeito para essas espécies virem desovar. E ainda que esses grupos estejam a mais de 100 quilômetros de distância e nunca interagiram, todos escolheram o mesmo tipo de local para se reproduzir. Isso pode indicar várias coisas para a gente. Pode ser que, ao longo da evolução, esses peixes tenham tido mais sucesso fazendo a desova em locais como esse. Talvez, nesses pontos, os ovos sejam lançados no mar aberto com mais rapidez, então eles não chamam tanto a atenção dos predadores do Recife. Essa é uma questão muito boa, um campo de pesquisa que ainda precisa ser mais explorado. No momento da desova, os machos e as fêmeas se agrupam em formações cônicas e sobem pela coluna de água até ficar 12 metros abaixo da superfície. Chegando ali, os 2 grupos lançam seus espermatozoides e óvulos simultaneamente. Os espermatozoides nadam pela água e fertilizam os ovos. Mas o ritual de acasalamento dura poucos segundos. Apenas os peixes mais fortes e velozes têm sucesso. Quando os ovos chocam, os filhotes dos peixes do Recife ainda são larvas planctônicas, que flutuam com as correntes por semanas ou até meses. Quando essas larvas já são grandes e fortes o bastante para evitar os predadores, elas retornam ao Recife. Os tubarões chegaram em grandes números, interessados nos peixes reunidos para a desova. De repente, um tubarão cinzento do Recife aparece e ataca o cardume. Aqui nos recifes de coral isolados de Palau, presas e predadores travam uma batalha diária pela sobrevivência. Mas grupos como esse enfrentam uma ameaça muito mais destrutiva: a inconsequência da pesca predatória. Os cardumes se reúnem para a desova em épocas e locais bem definidos, fáceis de prever, e os navios de pesca que os perseguem parecem insaciáveis. Redes imensas podem apanhar todo um cardume em questão de minutos. Populações inteiras são devastadas e os recursos pesqueiros ficam esgotados.
Há séculos, a população humana de Palau depende desses recifes para a sua sobrevivência. É uma questão de segurança alimentar. Manter uma fonte de alimento constante no futuro é uma prioridade para o governo. Em 2014, este pequeno país na vanguarda da proteção aos tubarões deu um próximo passo em seus esforços pela conservação ambiental. Nenhum estrangeiro está autorizado a pescar nessas águas. Hoje, Palau abriga o maior santuário marinho do mundo. Uma faixa do oceano quase do tamanho da Califórnia. Espera-se que essa proibição ajude as populações de peixes locais a se recuperar das práticas de pesca brutais que impactaram a região tão negativamente. O peixe Napoleão, também conhecido como bodião Napoleão, é muito procurado por pescadores ilegais. Ele está entre os maiores peixes do Recife, chegando a medir 2 metros e a pesar 180 quilos. Em Hong Kong, no sul da China, o peixe Napoleão é muito cobiçado. Cada quilo, em média, é vendido por mais de $1.100. A população de peixes Napoleão diminuiu em 50% nos últimos 30 anos. Palau espera que a proibição à pesca proteja essa espécie ameaçada antes que ela seja completamente extinta. Mas para um país sem exército ou marinha, combater a pesca ilegal não é uma tarefa fácil. O Remelique é um navio de patrulha da classe Pacífico com 32 metros de comprimento, cedido pelo governo australiano. É a maior arma de Palau contra o massacre causado pela pesca ilegal. Em qualquer momento do dia, as águas de Palau contêm uma média de 50 embarcações pesqueiras, incluindo navios piratas abastecidos com carga proibida. Nós já apreendemos navios de pessoas que estavam pescando atum ilegalmente, além de barbatanas de tubarão. Nós já encontramos desde algumas poucas barbatanas em certos navios até centenas delas em outros. Recentemente, nós já apreendemos navios que estavam se aproximando da costa, chegando até os recifes para apanhar pepinos do mar e peixes do Recife. Essa tendência é bem preocupante. Nós que vivemos nas ilhas do Pacífico, que somos aqui de Palau, dependemos dos recifes e desses recursos para a nossa sobrevivência. Basta uma embarcação ilegal de grande porte pescando em um certo ponto do Recife, numa única noite, para devastar aquela área por vários anos. Esse aqui é um barco de pesca das Filipinas, atracado nas docas. Nós já tiramos todo o equipamento do navio. Já foi tudo colocado nessas caixas. Em terra. Os peixes foram vendidos ou doados para o público. A maior parte da carga era de atum, dá para notar pelos olhos grandes e a barbatana amarela. Tinha 20 toneladas de peixe a bordo. Este é um dos navios de pesca ilegal vindos das Filipinas, que a polícia de Palau apreendeu em 2015. As tripulações dos 2 navios combinados somavam um total de 54 membros. Todos eles foram mandados de volta às Filipinas em uma das embarcações, enquanto esta foi confiscada pelas autoridades locais que pretendem vendê-la. Nós estamos tentando proteger os nossos recursos de todo mundo que não tem permissão ou licença para pescar nesse mar. É uma verdadeira batalha naval.
um único navio de patrulha é responsável por proteger mais de 500 mil quilômetros quadrados no oceano. Flagrar os criminosos é difícil. Pequenos navios de pesca ilegal invadem as águas de Palau, enchem suas redes e logo recuam de volta para trechos do mar aberto, onde são recebidos por navios maiores, nos quais os piratas podem descarregar a carga ilegal e se reabastecer de combustível e gelo antes de retornar para causar mais danos. Eles estão ficando cada vez mais espertos. Eu tenho certeza que os pescadores ilegais mantêm contato por aqui e em outros lugares, onde eles veem quando o navio patrulha está saindo e que eles avisam uns aos outros para que possam ficar longe da área por um tempo. Mas aí, quando o nosso navio volta para o porto, eles retornam ao trabalho normalmente. Essa é a maior desvantagem de só ter um navio de patrulha. A Patrulha Marinha de Palau usa um sistema de monitoramento para acompanhar as atividades dos navios de pesca autorizados, enquanto identifica aqueles que operam ilegalmente nas zonas restritas de Palau, conhecidos como alvos suspeitos. Quando o Remilique apanha um navio de pesca pirata, policiais armados o abordam. Caso contenha peixes apanhados ilegalmente ou barbatanas de tubarão, a polícia apreende a embarcação. Se o barco for abordado e se ele for detido, se a carga for confiscada, para o proprietário, isso é só parte dos negócios da indústria pesqueira. Provavelmente eles nem se afetam, ou já esperam que um certo número de navios vai ser capturado todo ano mesmo. A fim de evitar que mais barcos de pesca ilegais entrem nas águas de Palau, o governo resolveu tomar medidas extremas. Uma das coisas que nós temos feito para tentar deter essas atividades de pesca ilegal é fazer com que seja economicamente inviável para as empresas por trás desses navios continuar mandando eles para cá. Ano passado, nós apreendemos 6 navios vietnamitas dentro dos nossos recifes. Então, o governo de Palau decidiu retirar todos os materiais tóxicos ou perigosos desses navios e todo o combustível, todo o óleo, para que eles fossem levados para o mar aberto e queimados. Foi uma demonstração de força para mostrar que não vamos tolerar a pesca ilegal nas nossas águas nunca mais. Nós não vamos liberar esses navios só para eles serem reabastecidos com mais tripulantes, mais combustível, mais equipamento e aí voltar direto para Palau para continuar apanhando os nossos peixes. Nós queimamos todos os navios no mar com um mínimo de impacto ambiental, mas é basicamente a nossa maneira de mandar uma mensagem para a comunidade internacional para avisar: esse é um problema sério, nós não toleramos mais isso. Ou vocês estão do nosso lado, ou é isso que vai acontecer. Há muito em jogo. Palau precisa proteger os interesses do mercado pesqueiro local e também as excelentes condições dos corais que abrigam suas maravilhas naturais. De volta ao ponto de mergulho conhecido como Canto Azul, as íngremes paredes de coral estão cheias de vida. Um grande cardume de barracudas de barbatana negra com mais de 100 membros segue a corrente. As barracudas são grandes predadoras e atacam as presas com 2 fileiras de dentes afiados como navalhas, capazes de fatiar os peixes em pedaços pequenos para facilitar a digestão. Essa técnica feroz e eficiente tem servido bem as barracudas pelos últimos 50 milhões de anos. Encontrar um cardume de barracudas pode ser uma experiência bastante intimidadora.
Elas são todas bem grandes, com 1 metro de comprimento. É um cardume inteiro, só de predadores. Embora elas próprias já sejam caçadoras perigosas, as barracudas nadam em cardumes para se proteger de outros predadores. Sempre há peixes maiores no mar. Nesses bancos de coral, os tubarões cinzentos do Recife se alimentam de barracudas. Mas é melhor os tubarões do Canto Azul pensarem 2 vezes antes de atacar uma barracuda gigante nadando sozinha. Diferente dos outros tipos de barracuda, essa espécie é uma grande predadora que chega a medir 2 metros de comprimento, pesar 45 quilos e nadar a uma velocidade de 55 quilômetros por hora. Ela não tem nenhum inimigo natural no fundo do mar. É um peixe muito ágil. É um predador completo mesmo. Foi incrível ver ela se aproximando. Dava para contar cada dente na boca dela. Até me espanta só de ver como os dentes são grandes, então ela é um belo animal que a gente não encontra todo dia. Mas a barracuda gigante veio ao Canto Azul com um objetivo específico: visitar sua estação de limpeza. Elas vêm para essa área, param no meio da água e ficam lá com a boca bem aberta, deixando que os bodiões limpadores nadem por dentro da boca delas. Passem pelas guelras, pelo corpo todo, removendo qualquer parasita, como pequenos dentistas e médicos do Recife. As estações de limpeza são um dos lugares favoritos das grandes e majestosas arraias jamanta de Palau. O segundo maior tipo de peixe do oceano, mas também há outras espécies de arraia no Recife. Uma arraia mármore e uma arraia lixa, que descansam no solo arenoso. A gente viu uma arraia hoje. Quando a gente se aproximou, ela começou a levantar o focinho, a pontinha do corpo. Só um pouquinho assim, mas geralmente isso é um sinal de alerta. É um aviso que ela não está nada feliz com a nossa presença. Também é um bom sinal de que ela está prestes a se levantar e ir embora. Então, quando a gente se aproximou, foi exatamente isso que ela fez. Levantou o focinho, saiu da areia, se virou e desapareceu no mar azul. Foi lindo de ver. Das majestosas arraias e deslumbrantes recifes de coral, a espetaculares rituais de acasalamento e hipnóticos cardumes de peixes. Palau abriga um dos mais fantásticos ecossistemas submarinos do planeta. Um exemplo brilhante de conservação marinha, um local que protege os maiores predadores do oceano das práticas devastadoras da pesca ilegal. O mais especial no fato de Palau ter o primeiro santuário dos tubarões do planeta é que a gente se tornou um grande exemplo para o resto do mundo. Era essencial que alguém tivesse a iniciativa para estimular a criação de outras áreas de proteção marinha pelo mundo. Desde então, outros países também se mobilizaram. Por exemplo, as Maldivas, Honduras, as Bahamas, todos criaram santuários para tubarões. Por isso que Palau foi muito importante, como um líder na criação dos santuários dos tubarões pelo mundo. Um lugar onde os tubarões são inseparáveis da cultura e onde eles próprios definem os termos para incríveis encontros submarinos. A gente pode observar os animais em um ambiente completamente natural. Não é preciso alimentar eles ou instalar grades, nem colocar nenhuma isca para atrair os tubarões. A gente pode ver eles como eles vivem normalmente, o que é muito bom, e eles já estão acostumados com a gente. Fisiologicamente, eles são animais incríveis, mas também como mergulhadores, quanto mais tempo a gente passa na água, mais tempo com os tubarões e mais respeito a gente ganha por eles. Percebemos que são tão importantes para o ecossistema, porque eles têm que ficar aqui e porque a gente tem que proteger eles, porque são eles que mantêm o oceano saudável. A melhor coisa que um mergulhador pode fazer é visitar um santuário da vida marinha.
Assim, a gente não só reconhece a importância ecológica desses tubarões, mas também promove a economia local de uma comunidade que decidiu proteger os tubarões, ao invés de caçar. A gente está começando a ver um aumento do turismo em Palau, o que, para a economia do país, é muito bom. Mas a gente precisa equilibrar isso com mais cuidado para evitar qualquer impacto contra o Recife. Talvez a gente deva policiar um pouco mais a área e realmente preparar os nossos guias para que eles sirvam de exemplo para as pessoas que nos visitam. Porque esse é um ambiente preservado e precisa continuar assim. Então, os guias são essencialmente os guardiões do ambiente submarino de Palau. É como visitar o Serengeti. Você não pode jogar lixo no Serengeti. Você tem que respeitar o lugar onde você está e não causar nenhum impacto. Uma remota cadeia de ilhas do Pacífico continua sua batalha de Davi e Golias contra forças poderosas e ilegais. Uma batalha que, sem dúvida, continuará pelo futuro próximo. As operações do navio de patrulha aqui em Palau têm sido essenciais para proteger as águas, mas a área é grande demais e nós precisamos aumentar a nossa capacidade. A região é extensa demais para patrulhar com um único navio. Apesar dos obstáculos, Palau não vai recuar em sua luta para proteger o Recife dos ataques dos pescadores ilegais que vêm de outros países. Os esforços de Palau para se proteger determinarão o futuro desse arquipélago paradisíaco. O pequeno país na vanguarda da preservação dos tubarões que decidiu proibir qualquer pescador estrangeiro para dar uma chance às suas espécies ameaçadas de resistir, pois Palau estaria perdido sem o ecossistema marinho. O mar é essencial para a nossa sobrevivência. Basicamente, todo dia os pescadores locais saem para trabalhar para alimentar as suas famílias. Os povos das ilhas do Pacífico são sempre profundamente ligados ao oceano. É ele que nos define, que nos sustenta e que faz de nós quem somos. Atacar o oceano é atacar diretamente as nossas condições de sobrevivência. Ele é parte da nossa identidade, de verdade. Então, sem ele, nós não estaríamos aqui.